Bom, eu acho que nesse ponto todo mundo já meio que conhece o projeto. Estou fazendo esse vídeo porque agora está nos finalmentes, últimas definições para documentação, para produção e algumas inseguranças estéticas e estou recorrendo aos colegas para poder ajudar um pouco aí a tomar algumas decisões importantes. Primeiro, algumas explicações, né? Eu acho que da última versão que eu postei para essa, eu acho que algumas decisões foram tomadas em função da estrutura de visualização e da estrutura de sustentação mesmo dos elementos. Então, se eu colocar sob essa perspectiva aqui, do que eu chamo de observador ladeira, dá para ver que a própria ideia do, da geração do projeto é a colocação, né, de um objeto atrás do outro, né, para que de determinado ponto você conseguisse montar visualmente esse objeto. Acontece que a, a sustentação desses objetos, né, ela se dá por varetas e eventualmente uma vareta ia ficar na frente de algum objeto, né, como vocês podem ver, né, se eu chegar aqui de novo na vista, vocês podem ver que tem aqui algumas varetas que passam na frente dos objetos. Logo, essas varetas tinham que ser o mais delgadas possível e com uma cor mais neutra, não preta, né? É uma cor mais forte. Teria que ser com uma cor mais neutra. No caso aqui eu estou experimentando um cinza, cinza médio. Eu acho que ficou ok isso, essa solução vai funcionar. Só que eu não poderia levar, né, o tubo de 1 polegada até o solo, porque eu teria um problema de estabilidade dessa estrutura. As maiores varetas aqui, a média do tamanho das varetas está em torno de 2 metros, 2 metros e 10, por aí. Então, para resolver esse problema e para poder também dar uma integrada com os outros equipamentos que já existem na praça, eu resolvi definir uma altura próxima à metade da altura do observador e também que desse uma certa distância entre os pixels, né, que estão mais baixos, né, para poder colocar umas barras de enrijecimento de 2 polegadas, que é a dimensão dos tubos de sustentação da maioria dos equipamentos que existem na praça hoje. E pintá-las de preto, que é a cor que é usada nos equipamentos da praça também. Que a renderização aqui desse modo de visualização do rio não mostra muito bem a cor preta, mas elas seriam na cor preta. Eu acaba que essa solução, né, uma solução estrutural e de viabilização da visualização dos objetos, né, das letras, acaba que ela gera também um certo benefício, né, estético também, que eu quero a opinião de vocês, que é meio essa transição, né, esse apoio da instalação, essa base de apoio, essa base de suporte da instalação no no piso, essa transição, né? Cria um elemento de transição. Isso eu achei que ficou legal. Queria saber de vocês sobre cores, altura desse elemento, se está ok. Né, um pouco sobre essa decisão de colocar esses elementos com uma cor diferente, dando esse peso maior. Outra questão
é a seguinte: se a gente olhar aqui de cima, dá para ver, dá para ver uma disposição das peças que eu tentei disfarçar ao máximo nas configurações do código, nas configurações das penalidades do Galápagos, que é buscar uma distribuição mais em nuvem mesmo, né, desses elementos, para que essa distinção tão clara de onde vêm as linhas visuais do observador, né, então fica bem claro, né, forma quase que um triângulo aqui, né, que isso não ficasse tão claro no nível do solo. Né. Particularmente, eu gostei de como ficou, né, ele não ficou tão marcado quando você tem a observação no nível do solo, né, a gente vê que não ficou tão marcado, mesmo para a pessoa que está andando em volta desse objeto, né, não ficou tão marcada essa triangulação. Né? Mas se a gente olhar, eu vou ligar os layers de referência aqui, se a gente olhar pelas referências, dá para ver que o contorno, né, que as peças formam, elas é, aproximam de um triângulo, e a curva que eu defini como a curva delimitadora do meu objeto se destaca também. Então, para poder, como opção, como alternativa para dissolver essa ideia da triangulação, eu defini esses postes auxiliares aqui. Então, se a gente dá uma olhada no topo aqui, ó, dá para ver bem claro, se eu ligar os linhas de referência, dá para ver bem claro os pontos que compõem o perímetro da instalação e alguns pontos que foram colocados aí randomicamente para poder completar, vamos dizer assim, esse círculo que eu defini como o perímetro da instalação. Então, isso acaba que gera uma segunda camada de leitura para o elemento, né? Uma segunda camada de leitura para a instalação. Então você tem uma base um pouco mais ampla, mas se você percorrer o objeto, você vai sentir essa circularidade da, da, da disposição dos elementos, né? E os elementos de suporte dos pixels, eles ficam mais distintos ainda dos elementos da base. A base ela se torna um elemento bem mais marcante na composição. Então, uma outra opinião que eu gostaria de ter de vocês se eu trabalho a ideia com ou sem ou esses postes extra, né, na composição da base. Eu estou pedindo aí a opinião realmente porque eu gostei das duas propostas, cada uma tem sua qualidade. Eu acho que sem os postes complementares a instalação fica um pouco mais leve, mas com os postes complementares eu acho que ela fica mais consistente, né, como objeto visual mesmo, assim. Né? Então tem prós e contras das duas possibilidades de construção. As letras aqui estão brancas ainda. Eu não sei realmente que cor eu vou colocar, porque
aqui onde eu estou passando o mouse aqui agora, hoje existe um muro. Esse muro tem uma pintura mural muito bonita e muito colorida, que talvez atrapalhe essa, essa visão aqui da lagoa, né? Já que os elementos das letras são bem diáfanos, né? Assim, transparentes. Um muro muito colorido lá atrás, qualquer cor que eu coloque neles, talvez ele se confunda com o muro de fundo. Então, talvez seja branco mesmo. Enfim, mas isso é um outro passo. Primeiramente, eu queria então discutir essa ideia com vocês, essas opções, né, dos tubos mais espessos, dos tubos mais delgados. Eu expliquei o porquê, né, da opção de colocá-los, de fazer dessa forma, o que isso gerou em termos gráficos, né, em termos visuais, desculpem, e essa questão das opções, né, da existência ou não desses postes complementares para poder dar mais corpo à implantação do elemento no terreno. E é isso.